Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humano, é só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online. Fala, meus lindos e minhas lindas. Olha aí, tá vendo o título da aula? Hoje começamos um novo bloco. Cara, e essa jornada que nós estamos aqui tá linda, né? Ó, só pra você ter noção da biologia 1, a gente já passou pela bioquímica, a gente falou sobre DNA, sobre proteína, vitamina, já falamos muito sobre célula, tivemos aquele bloco de embriologia e agora chegamos em mais um bloco. Cara, tá acabando, hein? Tá acabando. E a gente vai começar agora a falar dos tecidos animais. Cara, que aula incrível, né? Que aula fantástica. Então a gente começa um grande bloco de assuntos hoje chamado de histologia com H, que é o estudo dos tecidos. E o primeiro tecido que a gente vai estudar hoje é o chamado tecido epitelial. Então é basicamente assim, cada aula um tecido. Então hoje a gente vai ver juntinhos aqui os chamados tecidos epiteliais. Então vamos avançar aqui para a gente ver o que o Rodrigo preparou. Então, o nosso momento agora é a histologia animal. E o que é histologia? É a área da biologia que vai estudar os tecidos. Aí vai falar assim, mas Rodrigo, o que é tecido? Cara, muita gente fala assim, tecido é um conjunto de células. Não necessariamente. Porque, por exemplo, se você pegar várias amebas, que cada ameba é uma celulinha só, e você colocar todas elas juntas, isso não formaria um tecido. E mesmo assim seria um conjunto de células. Então, gente, tecido é um conjunto de células diferenciadas que executam determinada função. Essa célula tem que estar se especializando em fazer alguma coisa. Então, por exemplo, se a gente for até o seu cérebro, lá vai ter um tecido, que é o chamado tecido nervoso. E as células que estão lá se especializaram, elas se diferenciaram, elas ficaram diferentes das outras. Você pode ver que o formato, que o shape que o neurônio tem, não é igual ao shape que, por exemplo, um macrófago tem. Então a célula, ela vai se diferenciar, ela vai se especializar em alguma coisa. Nossa, que incrível! Então tecido é isso, é um conjunto de células diferenciadas que vai executar uma função, tá? Fique esperto nisso. E aqui nós vemos, né, diversos tecidos que a gente vai estudar. Então, por exemplo, nesse bloquinho aqui, ó, que está em roxo, vocês vão ver que são os tecidos epiteliais. São os tecidos epiteliais que nós temos aqui, ó. Epitélio estratificado pavimentoso, nossa, que nome horroroso. Epitélio cuboide, epitélio prismático. Cara, são os tecidos que nós temos aqui que são os epiteliais. É um bloco de aula. Tem um outro bloco de aula, que é esse bloco aqui, ó, azul, azul bebê. São os tecidos conjuntivos. Cara, e são vários tecidos conjuntivos. A gente vai falar sobre tecido adiposo, tecido sanguíneo. Cara, existem vários tecidos conjuntivos, tá? Gente, tem tecido nervoso que eu falei pra vocês. Olha aqui, ó, a setinha vem do cérebro. E aqui os neurônios aqui. E tem o tecido que você olha pra mim e você já identifica logo, né? Tecido muscular. Eu que tenho esses 48 centímetros de bíceps, de braço aqui, a galera fica já perplexa.
Então, os tecidos musculares estão aqui, ó. Tecido muscular liso, tecido muscular estriado, tecido muscular cardíaco. Gente, e nós vamos ter aula sobre todos esses tecidos. E o mais incrível é que no nosso corpo existem aproximadamente 75 trilhões. Ou seja, é célula pra caramba, né? É muita célula que você tem. E dentro desses 75 trilhões, nós temos aproximadamente 220 tipos de célula. E essas células diferentes, quando se organizam, elas formam os tecidos. E aí eu queria explicar para você o seguinte, qual é a vantagem do nosso corpo se organizar em tecidos? Se você fosse um organismo unicelular, ou seja, uma celulinha só, amigo, é tu e Deus. Não tem ninguém para te ajudar. Então, se você é unicelular, você sozinho tem que fazer todas as coisas. Uma única célula teria que fazer digestão, teria que fazer respiração, teria que fazer reprodução, ou seja, todas as funções ela faria. Gente, e quando você tem que ser bom em tudo, você acaba sendo bom em nada. Você tem uma sobrecarga, você não faz nada bem. Então a gente tem aqui, ó, 75 trilhões. E aí o que o nosso corpo faz? Cara, um grupo de células vai só conduzir o impulso nervoso. Outro grupo de células vai fazer só contração. Outro vai fazer digestão. Então, se você só faz uma coisa, o que é esperado? Que essa única atividade que você tenha seja uma atividade que você faça com qualidade. É só você imaginar, por exemplo, na medicina. Tem alguém aqui me assistindo que vai fazer medicina? Cadê? Levanta tua mão aí, né? Fala assim, eu serei médica, eu serei médico. Cadê? Mostra pra mim. Cara, se você olhar na medicina, existe um médico que domina, né, todas as especialidades? Não, não tem. Rodrigo, eu vi lá em Grey's, cara, para de encher o saco com Grey's Anatomy, né? Não existe esse médico que domina todas as especialidades, não existe. O cara pode ter uma visão geral de tudo, mas ele não é aprofundado em tudo. E quando a gente pega a medicina, ela é dividida em especialidades. Se você tiver com um problema no coração, tu vai onde? Você vai no cardiologista. Se você tiver com um problema no seu rim, você vai ao nefrologista. Se você tiver com problema na sua cabecinha, você vai ao neurologista. Agora, por que acontece isso? Porque quando esse cara divide o trabalho, ele faz isso bem. Então, pô, o maluco só vai estudar o coração, amigo. O cara não tem que ficar ocupando o tempo dele estudando o osso. Não vai, né? Não vai. Então, isso melhora muito, né? Então, essa estratégia que rola na medicina, rola no nosso corpo. A gente vai ver que tem células que se especializam em fazer uma coisa para fazer essa atividade muito bem feita. E aí ela conta que o coleguinha do lado se especializa em fazer a outra, né? Então é assim que funciona. E, gente, vamos ver aqui quais são os tipos básicos, né, de tecidos. Vocês devem lembrar da última aula que eu dei para vocês, né? Aula da semana passada, que eu falei sobre o embrião. E o embrião tem 3 tecidos básicos: endoderma, mesoderma e ectoderma. Para quem não lembra, para quem caiu de paraquedas aqui hoje, e tu matou a aula semana passada, tu pulou ela, tu não assistiu, ectoderma é o tecido que fica por fora do embrião. Endoderma é o que está por dentro. E o mesoderma é o que está no meio. E esses tecidos embrionários vão virar tecidos adultos. Por exemplo, o epitelial, ele pode vir dos 3. O epitelial pode vir do endoderma, do mesoderma e do ectoderma. Pode vir dos 3. E qual seria o grande papel do tecido epitelial, gente? Ele é um tecido que vai fazer revestimento. Então, por exemplo, a tua pele. Essa pele linda, maravilhosa, que gasta milhões no skincare, né? Ela faz revestimento. Tá vendo aqui? Agora, se você pegar as nossas glândulas, pegar a tua tireoide, pegar, por exemplo, o seu pâncreas, cara, as glândulas, elas também são tecido epitelial, só que elas são especializadas em secreção. E se a gente for lá para o seu intestino, tem uma parte do teu intestino que é o chamado intestino delgado, que tem 3 partes: duodeno, jejum e ilho. E nessas partes finais, né, o jejum no ilho, você vai ver que o epitélio que recobre a gente chama de mucosa. Aliás, todo, né, epitélio que está por dentro a gente chama de mucosa. Então, por exemplo, ó, aqui, ó, é mucosa, ó, mucosa. Aqui dentro do meu nariz é mucosa. Então, dentro, né, de todo o tubo digestivo, da boca até o ânus, e eu vou mostrar só a boca, né, você vai ver que é mucosa, mucosa.
E essas mucosas, por exemplo, no jejum no ilho, podem fazer absorção. E esse cara é o que a gente vai falar hoje. Só que como hoje é a primeira aula, é uma aula de apresentação dos tecidos, eu vou dar só um plazinho rápido sobre os demais. Nós temos um outro grupo que são os tecidos conjuntivos. E aqui tem uma notícia boa. Todos os conjuntivos vêm do mesoderma. Todos. E o mesoderma que dá origem aos conjuntivos, ele é chamado de mesênquima, ou tecido mesenquimal, tá? E aí vai ter tecido adiposo, a gente vai ter tecido sanguíneo, a gente vai ter o tecido conjuntivo propriamente dito, vai ter tecido ósseo, cartilaginoso. Cara, são vários tecidos conjuntivos. Então eles vão fazer preenchimento, união, sustentação, ou seja, coisa pra caramba, né? O terceiro grupo de tecidos são os musculares. Todo tecido muscular vem do mesoderma. E o papel dele é fazer movimento e locomoção, tá? Vai ser uma aula que a gente vai ter aí. E eu falo que o mesoderma que dá origem ao tecido muscular é o chamado mesoderma não mesenquimal. Porque o mesenquimal forma quem? Os conjuntivos. E o último aqui, gente, é o nervoso. Cara, o tecido nervoso, ele é formado exclusivamente pelo ectoderma. Se você lembrar da aula de embriologia, tu lembra que tinha o ectoderma que ele fazia uma invaginação e formava o canal neural? Tudo que é nervoso vem do ectoderma e vai dar origem a essa bela, essa magnífica célula aqui, que é o lindo neurônio, que é abundante em você e é super eficiente. Tudo bem, gente? Pegou a visão aí? Então a gente já passou pelos conceitos básicos de histologia, já te apresentei, né, os 4 tecidos básicos e agora vamos falar sobre os tecidos epiteliais. Esse é o grande objetivo da aula de hoje, é esse tecido aqui. Então vamos lá, pensa comigo. Se uma das funções do epitélio é fazer revestimento, seria legal que essas células ficassem juntas ou afastadas. Você vai ver que a grande característica do tecido epitelial é que as células fiquem juntas. Então, no tecido epitelial, a célula fica juntinha, juntinha, juntinha. E essas células juntinhas, a maneira bonita de escrever isso é falar que as células estão justapostas. Então, atochadinha, uma do ladinho da outra. Nossa, que coisa fofa, né? E essas células têm um formato ali poliédrico, né? Elas estão bem perto uma da outra, e se elas estão bem perto uma da outra, essas células elas não têm, ou têm pouca, substância intercelular. É como se fosse uma gelatina que fica entre as células. Só que como elas estão bem perto, cara, quase não tem isso, né? Então o que caracteriza o tecido epitelial é que elas são justapostas, têm pouca ou nenhuma substância intercelular. E essas células aqui, gente, elas são inervadas. Tanto que se você pegar uma agulha e colocar na tua pele, o que você faz? Aí, você sente dor. Porque os epitélios, de fato, né, eles têm terminações nervosas. Mas se liga numa coisa, tem nervos, mas os epitélios, gente, eles não têm vasos sanguíneos. O tecido epitelial, ele é um tecido que é avascular, ou seja, não tem vasos. E talvez você fale assim, mas Rodrigo, uma vez eu cortei a pele e eu sangrei. Na verdade, o que aconteceu? A parte mais superior da pele, ela é formada de tecido epitelial. E ela não tem vasos sanguíneos, não tem. Você já deve ter feito alguma vez pegar uma agulha, né, e atravessar o teu dedo? Quando você faz isso, pega uma agulha e atravessa o seu dedo, gente, não sai sangue, porque você só passou na parte do tecido epitelial. Então, quando você olha aqui, isso aqui é o tecido epitelial. Essa parte aqui não tem vasos sanguíneos. Então, se furar aqui, não sai sangue. Pô, Rodrigo, se o tecido epitelial ele é avascular, ele não tem vasos sanguíneos, como é que os nutrientes chegam aqui? Gente, todo tecido epitelial, ele fica apoiado em cima de um tecido conjuntivo. E aqui existem vários vasos sanguíneos. Então, os nutrientes passam por difusão para cá. E aí, isso é um problema. Porque se os nutrientes estão aqui e eles passam por difusão para cá, quanto mais camada isso aqui tiver, a galera de cima mais na merda vai ficar, né? Ou seja, menos nutrientes esse cara de cima vai receber. Gente, se você pegar uma agulha e só atravessar aqui, não sangra, tudo bem? Agora, se a agulha entrar e chegar no conjuntivo, aqui tem vasos. Aqui você vai sangrar. Então, quando você furou o seu dedinho, né? Tuc, e saiu aquela gotinha de sangue, é porque a agulha chegou aqui.
Ai, Rodrigo, eu atravessei a agulha e ela ficou aqui, né? Tem gente que coloca uma agulha atravessada no dedo e não sangra. É porque ela ficou aqui. Tudo bem, gente? Então, o que eu quero que vocês saibam? Tecido epitelial, as células são bem juntinhas, bem atossadinhas, né? Elas têm pouca ou nenhuma substância entre as células e elas não têm vasos sanguíneos. A nutrição acontece por difusão a partir do tecido conjuntivo que está embaixo. Tá legal? E entre, né, o epitelial que está em cima e o conjuntivo que está embaixo, a gente tem uma estrutura chamada de membrana basal, que ela é formada ali de colágeno, que ela vai servir de apoio, né, para essas células epiteliais. E eu queria lembrar uma coisa, que a gente já viu numa daquelas aulas de citologia lá atrás. Quero ver se você lembra. Quando células estão bem próximas, existia uma especialização da membrana que deixava elas bem juntinhas. Será que você lembra o nome dessa especialização? Será que você lembra? Ó, dava adesão entre as células. São chamados desmossomos. Então, gente, tecido epitelial é lotado de desmossomo, porque o desmossomo, o que ele vai fazer? Vai dar adesão entre essas células, deixá-las bem juntinhas, tá? E aqui eu tenho uma imagem que mostra a lâmina basal. Aqui está o epitélio aqui em cima, tá vendo? Ó, células atochadinhas, uma do lado da outra, tá? Aqui embaixo está o conjuntivo e aqui está a membrana basal. E essa membrana basal, ela não tem células, é uma camada celular, é o próprio tecido epitelial que vai formar ela, e ela é formada principalmente de colágeno, proteoglicanas e laminina. O que é o colágeno, gente? É uma proteína que, no caso do epitélio, é muito importante, porque ela que vai dar resistência à atração do epitélio. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu chegar bem perto da câmera. Na hora que eu meto a mão na minha bochecha e puxo, aqui ó, tá vendo a pelanca que eu puxei? Tá? Quem fez eu puxar e travar aqui, ó, travar aqui foi o colágeno. Só que eu já sou um idoso de 44 anos. Agora você. A marca Eno evoluiu e está ainda mais completa. Eno cuida da sua digestão do começo ao fim. Já tenho certeza que na hora que puxar o teu vai fazer só assim, ó. Não vai fazer isso aqui, ó. Pá! Igual o meu. E se for na bochecha da minha avó, Dona Irene, que tem 96 anos, tu vai meter a mão na bochecha e, ai, que velhinha linda, vai vir até aqui. Porque o colágeno ele vai cedendo. E o legal é que quando tu puxa, né, graças a Deus, na hora que tu solta, volta, né? Ô, glória, aleluia, né? Volta, né? Mas você pode ver que o do velhinho já volta mais lento, né? E o lindo, né, gente, é puxar a bochechinha de bebê, né? Quando tu pega aquela bochechinha de bebê, cara, super durinha aqui, né? Porque o colágeno tá como, né? O colágeno tá 0 bala. Agora o tempo vai passando, né? A cara vai ficando velha, né? E até lança uma barba para quê? Para dar aquela enganada. É o que a gente tem para hoje, né? E aí, pessoal, então colágeno é essa proteína. Proteoglicanas, olha o nome, né? Proteoglicanas. Isso aqui seriam moléculas que têm proteínas e glicídios. E a proteoglicana, ela tem muito mais glicídios do que proteínas. Já a laminina é uma glicoproteína. E um ponto interessante é que essa lâmina basal, ela serve de ponto de apoio. É como se fosse o ponto de ancoragem. Então esse epitélio que está aqui em cima, ele ancora nessa lâmina basal. E os nutrientes conseguem passar aqui, ó. É permeável. Tudo bem, gente? Então falamos aí sobre a membrana basal. E uma informação, né, que esse box aqui lembra a gente, é que a lâmina basal, a membrana basal, ela é típica do tecido epitelial, mas aparece também no adiposo, nervoso e muscular. Não esquece. E tem um termo também que a galera se confunde, né? Que é entre membrana e lâmina basal. Cara, o que é a membrana basal? É a lâmina basal, mas as fibras reticulares, que são fibras que ficam aqui, né? Então o termo membrana basal, ele é mais amplo que o termo lâmina basal. E agora vamos ver os tipos de epitélio que nós temos. Nós temos 2 tipos básicos de epitélio. Temos os epitélios de revestimento, que são os epitélios que vão te proteger, e temos epitélios de secreção, que são as glândulas. E vamos ver aqui, classificação dos epitélios de revestimento. Cara, aqui eu peguei, né, os epitélios, e você pode ver que os epitélios aqui sempre estão em rosa. E o tecido conjuntivo está embaixo em azul bebê. E a gente vai classificar quanto ao formato dessas células. E aí eu queria que vocês viessem aqui no quadro comigo rapidinho, tá? Então deixa eu botar aqui, ó.
Deixa eu falar com vocês sobre os epitélios de revestimento, gente. O primeiro critério de classificação é a forma, tá? Então, se a célula for achatada, ela vai ser uma célula fininha, tá vendo aqui? Se a célula for achatada, o núcleo dela também vai ser achatado. Essa célula que é achatada, ela é chamada de célula pavimentosa. E aí eu preciso que você fique esperto no que eu vou mandar agora. Se você tiver um tecido que só tem uma camada, né, de células pavimentosas e ela está lá no teu corpo, é uma camada muito fina. Porque imagina, é uma camada de células e essas células são achatadas. Se você pegar um epitélio que junta essas duas características, ele vai ser um epitélio simples, que a gente vai ver daqui a pouco, que é o epitélio que tem uma camada, e se ele é pavimentoso, ele é muito fino. Ou seja, a grande função desse epitélio, gente, é fazer o quê? Trocas. Trocas de gases, trocas de nutrientes. E sabe onde vai aparecer um epitélio que é simples pavimentoso? Nos alvéolos, lá no seu pulmão. Então, no seu pulmão, você vai ver que os alvéolos, eles têm uma camada de células só, e são células achatadas. Isso é ótimo, tá, gente? Porque no alvéolo, que fica dentro do teu pulmão, eu quero fazer o quê? Trocas gasosas. Então, eu preciso que esse alvéolo, ele seja formado de uma camada fina, tá? Então, onde que eu vou ter esse tipo de epitélio pavimentoso? Dentro dos alvéolos. E eu vou ter também, sabe onde? Nos capilares, que são aqueles vasos sanguíneos ultra mega fininhos. Tanto que nos alvéolos eles têm contato com o capilar. São duas coisas finas, porque eu quero que as trocas aconteçam em grande quantidade. Então o primeiro epitélio que você vai aprender é o pavimentoso, que é o achatado, tá legal? E aí, vamos voltar para os slides. Thiago, traz a gente para cá. Então olha só como é que é o epitélio pavimentoso ou escamoso. Cara, ele é achatado, olha o núcleo dele achatado. Ele é o mais fininho. Isso aqui, gente, é ótimo para fazer trocas. Agora, a gente tem um outro epitélio, que é o epitélio cúbico. Como o próprio nome diz, a forma dele é um cubo. E se a forma dele é o cubo, o núcleo dele acompanha, o núcleo dele é redondo, tá? Então, quando o epitélio é achatado, pavimentoso, o núcleo é achatado. Quando o epitélio é cúbico, o núcleo é redondo. E se você pegar um epitélio que é alongado, ele é chamado de cilíndrico ou prismático. O núcleo, você pode ver que ele também é alongado, né? Então, esses aqui são os três tipos básicos quanto à forma da célula. Pavimentoso, cúbico e cilíndrico ou prismático. Só que existe uma outra classificação, que é quanto ao número de camadas. Se você tiver uma camada só, é o epitélio simples. E a gente vai juntar essa classificação com a anterior. Então, por exemplo, se aqui eu tenho uma camada, é simples. Só que qual é o epitélio que está aqui, gente? É o epitélio que é cúbico. Então, eu vou chamar isso aqui de um epitélio simples cúbico. Tudo bem? E esse aqui? E esse aqui vai ser um epitélio estratificado. É um epitélio que tem várias camadas, né? E aí tu vai olhar para a imagem e falar assim, mas Rodrigo, aqui tem um epitélio que me parece ser cilíndrico. Aqui está meio cúbico, mas as que estão aqui em cima são achatadas, são pavimentosas. Qual a classificação que a gente dá? Então, eu já vou te ensinar logo. O epitélio estratificado, ele é sempre classificado pela camada que está em cima. Então, isso aqui é um epitélio estratificado pavimentoso. Tudo bem, gente? E aí eu quero agora que você registre uma outra coisa. Se o epitélio ele é simples e ele é achatado, ele é bom de fazer trocas. Protege muito mal, é super fininho. Agora, qual seria o melhor epitélio para proteger? São os epitélios estratificados. Então, vamos voltar para o quadro para registrar isso, né? Então, se você pegar epitélios que são estratificados, esse epitélio aqui, gente, ele é ótimo para fazer o quê? Proteção. E o grande epitélio, né, que está ligado à proteção do nosso corpo, quem é? É a pele. Só que, gente, a pele, ela não é um tecido. A pele é um órgão. E eu posso dizer que a nossa pele é dividida em duas grandes camadas. Existe a chamada epiderme. E a epiderme, gente, é tecido epitelial, tá legal? E se é um tecido epitelial que protege, ele tem que ter várias camadas. Então a epiderme é um tecido que é
estratificado. Tem que ter várias camadas para proteger. E a célula que está lá em cima é uma célula achatada. Então, o epitélio estratificado pavimentoso. Só que além disso, gente, além de ser um epitélio estratificado pavimentoso, é um epitélio que tem uma substância por fora que vai dar mais proteção, que é a queratina. Então vai ser um epitélio estratificado pavimentoso queratinizado. Rodrigo, mas que negócio é esse de queratina? Eu sei que tem no meu cabelo, e aí? Cara, o que a queratina faz? Ela é uma molécula que vai causar impermeabilização. Ela vai proteger. Porque, gente, imagina só, você, com esse corpo lindo, maravilhoso, escultural que você tem, né? Um deus, uma deusa grega, tu entrou na água do mar. Gente, a água do mar é salgada. A água do mar é hipertônica. Se a água do mar é hipertônica, ela é mais concentrada, você é hipotônico. Deveria rolar um fenômeno chamado de osmose. Você deveria perder água. Lembra na osmose? A água sai do hipo e vai para o hiper. Você deveria perder água e você desidrataria quando tomasse um banho na praia. E louvado seja o nome do Senhor Jesus, isso não acontece. Não acontece. Porque a tua pele tem o quê? Queratina. A queratina vai impermeabilizar. Ela vai impedir que a tua pele perca água dessa maneira tão intensa assim. E também acontece o contrário sendo evitado. Se você vai num rio ou numa cachoeira, a água que está lá fora é hipotônica, água doce. Você seria hipertônico. E tu fica ganhando água, a água fica entrando em você e você fica inchado? Não. Então a queratina, ela vai te proteger. E aí eu queria trazer uma informação que é muito, muito relevante. Sabe o sapinho? Sapo, perereca, rã. Essa galera respira pela pele. Eles fazem a chamada respiração cutânea. E aí eu já vou trazer um comentário para vocês. Se eles fazem respiração cutânea, gente, a pele deles tem que ser fina ou grossa. Se eles fazem trocas, gente, se eles fazem troca pela pele, tem que ser fina. Então o epitélio dos anfíbios é um epitélio que é fino e não pode ter queratina. E isso traz alguns problemas. Se você pegar um sapinho, né, e colocar ele, por exemplo, na praia, ele vai morrer. Você nunca ouviu falar da perereca do mar, do sapo da praia. Por quê? Se a água for salgada, ela é hipertônica e como ele não tem queratina, ele vai desidratar e vai morrer. E uma outra coisa que é terrível é se você colocar ele na água, fora da água, né? Colocar ele, por exemplo, né, num lugar seco, tipo num deserto. Cara, ele vai desidratar e vai morrer. Tanto que você pode ver que os sapinhos, né, pererecas, estão sempre com a sua pele molhada. Sempre estão perto de uma fonte de água para eles não desidratarem e morrerem. Então isso é muito importante, tá? Então a nossa pele tem a epiderme, que é um tecido estratificado, pavimentoso, queratinizado. Ou seja, gente, é um tecido que é maravilhoso para te proteger. E embaixo da epiderme, a gente vai ter a derme, que é um tipo de tecido conjuntivo, que a gente vai estudar na próxima aula, que a gente vai falar dos tecidos conjuntivos. E, gente, escuta só um negócio. Aqui é avascular, porque como é um epitélio, não tem vasos sanguíneos, e o conjuntivo, ele é vascularizado. E algo que a gente vai comentar também, cara, alguns livros consideram que a pele tem 3 camadas. Epiderme, derme, e embaixo teria a hipoderme. Que é o tecido o quê, gente? Adiposo, que fica embaixo da pele. Certamente você já comeu, por exemplo, bacon. Cara, bacon, tu vai pegar as 3 camadas do porco, né? Tu vai ver que tem o couro do corpo por fora, que é a epiderme. Tem uma carninha, que é a derme. E tem a gordura, que é a hipoderme, né? Então tem gente que considera que isso aqui é a terceira parte da pele, tem outros livros que não consideram, que diz que é uma camada fora, mas a gente já falou disso aí para você ficar bem ligado, para você não cair nesses golpes, né? E vamos voltar para os slides. Muito bom. Então, uma camada é o epitélio simples, várias camadas é o epitélio estratificado. Só que existe um outro epitélio, que é o epitélio pseudo-estratificado. Pseudo, gente, quer dizer falso. Então, se você olhar para esse epitélio daqui,
tu vai ver que tem núcleo lá em cima, núcleo aqui embaixo, núcleo no meio. Então, quando você olha ele de longe, você vê núcleo em várias camadas. E olha só, aqui você também está vendo núcleos em várias camadas. Aqui você vê núcleos numa camada só. Então, qual é a tendência do nosso olhar no microscópio? Se você olhar núcleos numa camada só, simples. Se você olhar várias camadas de núcleo, que o núcleo é o que chama atenção no microscópio, é estratificado. Só que agora eu tenho núcleos em alturas diferentes. Isso dá uma ideia que ele tem várias camadas, mas não tem. Você pode ver que esse núcleo que está aqui em cima, tá vendo aqui, ó? Esse núcleo que está aqui em cima, ele vem de uma célula que começou aqui embaixo. Então, na verdade, um tecido que é pseudo-estratificado, ele só tem uma camada. Ele é um tecido simples, marrento, cheio de graça, tá? Porque ele acaba tendo núcleos em várias camadas. E esse tecido aqui, ele aparece num lugar muito importante do nosso corpo. O epitélio pseudo-estratificado, sabe onde ele aparece? Na traqueia. E ele é muito importante para retirar as impurezas. Porque aqui em cima, gente, ele tem cílios, que são como se fossem uns cabelinhos, né? E essas células amarelas aqui, ó, são as células caliciformes. E elas produzem muco. Então, quando você inspira, o ar que você respira é o ar puro da montanha? Ai, Rodrigo, eu moro em Campos do Jordão, eu tô sempre lá, né? Cara, eu moro aqui no Rio de Janeiro. Cara, um lugar que tenha a sua beleza, óbvio, mas, cara, tem uma dose braba de poluição. E o ar tá cheio de partículas. Cara, seria legal que essas partículas fossem lá pro teu alvéolo? Seria legal que fosse lá pro teu alvéolo? Lá pro finalzinho do teu pulmão, seria legal? Não. Então, o que esses cílios fazem? Eles vão reter as impurezas. Eles funcionam como se fosse tipo uma tela. E esse muco, ele é meio pegajoso. Então, quando você inspira, entra, né, essas partículas de poeira e elas agarram aqui. E esses cílios vão batendo para tentar colocar isso para fora. Aí é a hora que sai aquele catarrão brabo teu, né? Você bota aquilo para fora. Se não tiver, gente, isso vai lá pro teu pulmão. Nossa. E sabe a galera que fuma? E aí fuma o quê? Cigarro analógico, cigarro eletrônico, né? Os DEPs, dispositivos, os DEFs, né? Dispositivos eletrônicos de fumar. Cara, se tu fuma, tu pode prejudicar os teus cílios. E aí essa impureza pode ir pra onde, gente? Lá pro teu pulmão. E aí a tua vida, ó, pior, hein, gente? Pior, hein? Então vamos parar de fumar, né? Vamos tentar aí, ó. O ar já tá poluído, aí tu compromete mais o pulmão ainda, pô, colocando essas tristeza para dentro, né? Então, o epitélio pseudo-estratificado é o epitélio que tem uma camada, mas parece que tem várias. Agora, outro epitélio que a gente tem é o epitélio de transição. E por que o nome dele é de transição? Porque ele transita entre formas. Ele é o epitélio que pode esticar, ou seja, ele pode sofrer o quê? Distensão. E as células são mais redondinhas aqui. E sabe onde aparece esse epitélio? Na tua bexiga. Cara, bexiga, para quem não sabe, é o órgão que acumula a urina que veio do rim. Então a bexiga fica mais ou menos aqui, ó, embaixo do umbigo, tá? Eu tô botando a mão, mas não tá aparecendo na câmera, né? Então fica mais ou menos aqui, ó, embaixo do umbigo. E nesse momento que você tá assistindo a aula, o seu rim tá produzindo urina. E tu tá fazendo xixi? Aí ele fala assim, Rodrigo, tô inclusive assistindo essa aula sentado no vaso. Cara, não, pelo amor de Deus, que falta de higiene, né? Tira esse celular do banheiro. Então, todo mundo que está aqui está produzindo urina. Todo mundo. Eu, você. Só que, por exemplo, eu estou dando aula e urinando aqui ao mesmo tempo? Não. Para onde que está indo essa urina que eu produzo? Para a bexiga. E a bexiga vai enchendo, porque eu estou produzindo urina. E vai chegar uma hora que ela vai ficar cheia, eu não vou aguentar e eu vou ter que ir ao banheiro. E aí eu vou ter que ir lá fazer o xixi. E às vezes eu não aguento, né? Tô segurando muito tempo, né? E aí vou no banheiro e... aquela sensação libertadora que você coloca o xixi para fora. Aquilo é lindo, maravilhoso. Então o epitélio que está na bexiga, gente, tem que ser um epitélio que sofre, ó, distensão. Porque logo depois que você faz xixi, ele encolhe de novo. Então, gente, essa é a característica do epitélio de transição. É um epitélio que sofre distensão. Ele estica e ele encolhe. Tudo bem? Então aqui nós temos um resuminho dos principais epitélios. O que eu quero que você lembre, né? Epitélio de transição é o epitélio que vai formar a bexiga. Lembra? Distende. O pseudo-estratificado é o que vai formar as vias respiratórias, traqueia e brônquios. Simples. A gente tem epitélio simples, pavimentoso na pele, mas a pele estaria para cá, né?
Acho que subiu aqui na hora de diagramar os slides, né? Então, o que seria o exemplo de epitélio simples para você? O pavimentoso que aparece no endotélio, que seria o revestimento ali dos capilares, tá? E o que seria de estratificado para você? O pavimentoso que fica na pele, tá? Então, isso aqui deveria estar para cá, né? Essa diagramação aqui deu essa alterada. Sempre acontece. Agora, gente, vamos para o próximo grupo e último grupo de epitélios para a gente poder fechar a aula. Vamos falar sobre os epitélios de secreção. Os epitélios que vão liberar coisas. É o epitélio glandular. Então, são células que têm capacidade secretora. E a gente vai notar que algumas glândulas podem liberar proteínas, outras podem liberar lipídios e outras podem liberar glicoproteínas. E aí eu queria fazer uma análise com vocês que é muito pertinente, que é o seguinte. Se é uma glândula que produz proteína e está colocando para fora, ela precisa de uma organela para fazer isso. Então, por exemplo, eu botei aqui o pâncreas, tá? Pâncreas. O pâncreas, ele produz proteínas e ele bota para fora. Gente, qual é o nome? Fala para mim, olhando aqui nos meus olhos. Qual é o nome da glândula que produz, aliás, qual é o nome da organela que produz proteínas para exportação? Essa organela é o retículo endoplasmático rugoso, que hoje em dia é chamado de retículo endoplasmático granular. Então esse retículo granular, o que ele faz? Ele produz proteínas. Então toda glândula que é especializada na liberação de proteínas tem muito retículo rugoso dentro dela. E tem que ter complexo de Golgi para exportar. Tá bom? Então aqui, ó, muito HER ou REG com CG, que é o complexo de Golgi. Já os lipídios, gente, que aparece, por exemplo, nas glândulas sebáceas, na adrenal, os lipídios são moléculas que são produzidas no retículo liso, que hoje em dia é chamado de retículo endoplasmático agranular. Então, aqui vai ter muito retículo endoplasmático agranular e tem que ter muito complexo de Golgi, porque o complexo de Golgi, ó, é o cara que vai exportar, tudo bem? E as glicoproteínas, se tem proteína, tem que ter retículo rugoso. E a parte glicídica dessa proteína, que é adicionada posteriormente, vem de um complexo de Golgi, tá? Então aqui, ó, rugoso, Golgi. Aqui, rugoso, Golgi. Liso, Golgi. Tudo bem? E vamos ver aqui as nossas glândulas, gente. Vamos ver. Cara, nós temos dois tipos básicos de glândula. Olha essa aqui que está mais à direita de vocês. Essa glândula, ela começou de um epitélio de revestimento, tá vendo? E esse epitélio de revestimento fez uma dobrinha para dentro, tá vendo aqui? E ele formou tipo, né, um canal. Então ele vai produzir substâncias e vai mandar essas substâncias para fora. Essa glândula que manda substâncias para fora, que mantém esse canal, mantém essa comunicação com o meio externo, é chamado de glândula exócrina. Exo quer dizer fora, tá? Então isso aqui seria a formação de uma glândula exócrina. Tá até escrito aqui, ó. E a outra glândula é a que manda a sua secreção no sangue. Manda a sua secreção para dentro. É a chamada glândula, olha aqui, ó, consegue ler aqui, ó, endócrina. E essa glândula se forma como, né? Tem um epitélio, tem uma proliferação de células, tá vendo aqui? Essa proliferação de células se rompe da superfície e fica uma massa de células lá dentro. Cara, e passa um vaso sanguíneo aqui. Então essa glândula vai produzir substâncias que vão cair nesse vaso sanguíneo. Então se cai no vaso sanguíneo, caiu dentro. Então é uma glândula endócrina. E calma aí, como é que eu chamo a secreção que cai aqui? Aqui, gente, eu chamo de hormônio. Tanto que o médico que cuida dos seus hormônios é o endocrinologista. Porque glândula endócrina manda sua secreção para onde? Para dentro do sangue. Tudo bem? Aqui temos uma imagem que mostra a formação das glândulas, né? Tem essa proliferação de células. Se tiver um canal, que é um ducto, que se comunica com o meio externo, é uma glândula exócrina. Se não tiver, se for uma massa de células presas a vasos, aí vai ser uma glândula endócrina. Tudo bem? Então, olha aí. Primeiro tipo de glândula, gente. Glândula exócrina. Essa glândula, ela produz sua secreção e ela vai para fora. Quando eu falo que ela vai para fora, não necessariamente vai para fora do corpo, tá? Porque, por exemplo, o meu pâncreas, ele produz o chamado suco pancreático. Ele é lançado no meu duodeno.
é para fora do pâncreas, mas é dentro do corpo. Então, quando eu falo de secreção exócrina, é para fora da célula, para fora da glândula. Mas pode ser ainda para fora do corpo, ou pode ser para dentro de uma cavidade ou de um tubo, não tem problema. Por exemplo, a minha glândula salivar que está aqui na minha boca, ela está produzindo secreção, tudo bem, que conforme eu vou falando, ela vai indo para fora. Mas ela pode estar sendo produzida e caindo aqui na minha boca, ficando aqui dentro. Tudo bem? Gente, outra parada importante. Toda glândula exócrina, ela tem sempre um canal ou um ducto que vai levar isso para fora. E aí tem várias glândulas, né, que são exócrinas. A gente tem, por exemplo, as glândulas salivares, que mandam para a cavidade que é a boca. Tem as glândulas sudoríparas, essa sim, né, manda o suor para fora. Tem as glândulas mamárias, que lançam essa secreção para fora do corpo da mãe, mas lançam para dentro da boquinha do bebê, né, que vai ali, ó, se alimentar desse leite. Então existem glândulas que são exócrinas, tudo bem? Vão mandar a sua secreção para fora da glândula. E se tem a secreção exócrina, vai ter a secreção endócrina. E aí são as glândulas, né? Hipófise. Gente, recentemente aconteceu a prova da UERJ. E tinha uma questão lá que falava de uma glândula que controlava a liberação de cortisol. E o cortisol é um hormônio que vem dessa glândula aqui, ó, suprarrenal, também chamada de adrenal. E o nome suprarrenal é porque ela está em cima do rim, né? O que essa glândula aqui faz? Produz o cortisol. Só que quem manda dela? A hipófise. Só que, gente, a hipófise, você já deve ter escutado esse nome. Só que a hipófise tem um outro nome. Ela é chamada de pituitária. Tanto que as células que formam a hipófise são os pituiócitos, né? Que são células da pituitária. Gente, e o nome que caiu na prova era pituitária. Nossa, que maldade, hein? O ERJ magoou essa, né? Podia ter escrito hipófise, né? Facilitado a vida das pessoas. Então essas glândulas, né, hipófise, que fica lá no cérebro, tireoide e paratireoide, que ficam aqui no pescoço, suprarrenal, que fica no rim, são exemplos de glândulas endócrinas, tá? Essas glândulas não têm aquele canal, aquele ducto, mas elas têm uma íntima relação com vasos sanguíneos. E aí a substância que elas produzem cai aqui. Cara, e como é que eu chamo as substâncias que elas produzem aqui? São chamados de hormônio. Então o hormônio cai no sangue, ó, e se espalha pelo corpo, né? E aí ele tem liberdade para atuar em outros lugares. Só que, gente, tem a glândula endócrina, que libera no sangue, tem a glândula exócrina, que libera para fora, mas também temos a glândula mista, que é a glândula, gente, que joga nas duas frentes. Tem glândula que tem parte dela saindo para o sangue e tem parte dela saindo para fora. E o maior exemplo de glândula mista, também chamada de anfícrina ou mesócrina, é o pâncreas. Gente, o pâncreas exócrino produz o suco pancreático que cai no duodeno. Isso eu já falei com você. Só que o pâncreas também produz dois hormônios extremamente importantes, que é a insulina e o glucagon, que cai no sangue. Então o pâncreas seria o maior exemplo de glândula mista anfícrina que a gente tem. E aparece direto. Mas, por exemplo, se a gente for no testículo, cara, o testículo produz espermatozoides e eles vão para fora. Só que o testículo produz testosterona, que cai no sangue. Rola algo parecido com o ovário, que produz estrogênio e progesterona, que cai no sangue, mas libera os ovócitos que vão para fora dele. O fígado é a mesma coisa. O fígado produz a bile, que vai ser lançada lá no duodeno. A bile do fígado vai para a vesícula biliar e vai para o duodeno. É uma secreção exócrina. Mas, por exemplo, o fígado produz albumina, que é uma proteína que cai no sangue. Então, essa galera que eu botei aqui, ó, ela exerce ao mesmo tempo uma função exócrina e uma função endócrina. Olha aí, gente. Que parada, né? Então, gente, vimos aí os tecidos epiteliais e eu já estou na expectativa para a próxima aula, que a gente vai falar dos tecidos conjuntivos. Então, gente, um grande beijo e nos vemos na próxima aula. Vai! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.